Muito bem. Bom, então quando nós iniciamos aí, abrimos o Excel pela primeira vez, tá? Essa é a tela que ele vai disponibilizar para nós. Nós temos a opção, né? No caso aqui o Excel ele trabalha com pastas, tá? Dentro de uma única pasta eu posso ter inúmeras planilhas que eu precisar. Aqui nós vamos ter modelos de documentos prontos, tá? Ele traz para vocês inúmeros modelinhos já com fórmulas, com os gráficos, só informar os dados ali de acordo com a necessidade. No nosso caso aqui, primeiramente nós vamos iniciar o Excel com um documento em branco, tá? E posteriormente eu vou mostrar para vocês aí como utilizar esses documentos editáveis aqui. Então vou criar aqui uma pasta de trabalho em branco. A tela da planilha é exibida. Então, seguindo o padrão aí do Microsoft, dos aplicativos da Microsoft, nós vamos ter aqui na parte de cima a barra de menu. Então, nós vamos trabalhar aqui com o menu página inicial, que é referente às configurações das células, né? O tipo de texto, tamanho, cor da célula, cor do texto, o alinhamento das células, a formatação da célula, tudo vai estar dentro aqui do menu página inicial. Dentro do inserir, nós vamos ter as opções de inserir novos complementos, novos suplementos, ilustrações, novas tabelas, a inserção de gráficos, de imagens. No layout da página, ele traz as ferramentas referentes aí à orientação da nossa planilha. Se eu vou fazer a planilha para ser impressa numa folha A4 de pé ou na folha A4 no formato paisagem, que seria a folha deitada. Tem as configurações de margem, a orientação, retrato ou paisagem, o tamanho da folha, tá? E conforme a gente for dando andamento aí no nosso treinamento, nós vamos vendo outras opções dessas ferramentas aqui dentro. Depois eu tenho o menuzinho de fórmulas, onde eu tenho algumas fórmulas prontas, né? Eu tenho aqui a soma, tenho a média, tenho contar número, máximo, mínimo e assim por diante, tá? Então aqui é onde nós vamos trabalhar com todas as funções, com todas as fórmulas do Excel. No menu dados é onde eu vou trabalhar com filtros, né? Eu vou conseguir aqui proteger a planilha, travar minha planilha, travar os dados, né? Atualizar a planilha, classificar, filtrar, tudo vai estar aqui dentro. Depois eu tenho o menu revisão, exibir e o ajuda. Esses três nós vamos falar quando nós chegarmos nele aí, que aí serão algumas funções com a planilha já pronta, já montada. Dentro aqui vamos começar pela página inicial. Logo abaixo eu tenho a caixa de nomes, tá? Essa caixa de nome ele me informa em que célula que eu estou na minha planilha. Então aqui ele está dizendo que eu estou na coluna K da linha 5, então essa coluna K e essa aqui é a linha 5. Então a junção da coluna e da linha me dá o nome da célula. E esta janelinha aqui, esta caixa de nomes, além de me permitir saber em qual célula eu estou posicionado, ele serve também para navegação, tá? Eu posso vir aqui, informar uma coluna, informar uma linha e pressionar Enter. E o Excel ele nos posiciona exatamente na célula que foi mencionada dentro da caixa de nomes. Então, coluna F, lá na linha 3000. Tá? Para eu voltar na primeira célula, A1. Coluna A, linha 1. Então, o Excel ele é formado aqui, como vocês acabaram de ver, por linhas e colunas. Então, as colunas são representadas pelas letras e as linhas são representadas pelos números. E a junção das duas formam as células. Então, coluna H, linha 14, célula H14. O Excel ele é formado aqui por milhões de linhas, tá? Milhões de linhas e também colunas. Para eu posicionar o cursor aqui na última linha, por exemplo, ó, vou segurar a tecla Ctrl e vou pressionar seta para baixo. E ele vai me levar lá na última linha. Então, a última linha aqui do Excel é a linha 10.485.076. Então, 10 milhões de linhas para vocês trabalharem. Então, dificilmente
vocês vão ter uma planilha tão extensa assim, que vai ocupar todas as linhas do Excel. E a última coluna, basta segurar a tecla Ctrl, posicionar seta para a direita no teclado, ó, eu vou lá para a última coluna e a última célula, tá? O que é a coluna XFD, na linha 10.485.076. Tá? O nome da célula aparece aqui em cima para mim. Para eu voltar para a primeira célula, basta digitar aqui A1 e dar Enter. Ou então, Ctrl seta, eu consigo voltar para a primeira célula também, sem problema nenhum. Sabendo então que o Excel ele é formado por colunas e por linhas, já sabemos agora que a junção da coluna e a junção da linha, ela forma a célula, tá? Cada uma dessas células aqui é como se fosse uma página independente, como se fosse uma folha independente. Por que eu digo isso? Porque eu posso aplicar configurações diferentes para cada célula, né? Eu posso pegar aqui a primeira célula, por exemplo, utilizar para ela aqui uma fonte nesse padrão, usar aqui um tamanho 18, aplicar uma cor para ela, uma cor para a linha e um alinhamento. Tá? E o restante não modifica, ele mantém com a mesma configuração original. Tá? Então o Excel, todas as células, nós podemos tratar como se fosse uma folha, uma página independente. Tá? Elas podem ter aí, cada uma, ter uma configuração independente, trabalhar de uma forma independente. Uma outra maneira de vocês verem que realmente as células são independentes é a formatação dela. Tá? O Excel ele trabalha da seguinte forma: aquilo que é digitado e aquilo que é exibido. Como funciona isso? Então esta célula aqui, assim como as demais, elas estão no formato geral. Tá? Esse formato geral é ele que me diz que aquilo que eu digitar na célula é exatamente aquilo que vai ser exibido. Tá? Se eu vier aqui, por exemplo, ó, ele está no formato geral. Se eu digito o número 1, ele exibe o número 1. Tá? Outro aqui, ó, se eu digito o número 2, ele exibe o número 2. Só que se eu formato essa célula, a célula A2 aqui, por exemplo, formatar ela, trocar ela de geral para moeda. Então agora o Excel já entende que eu vou digitar o número 2. Porém, quando eu der Enter, o que será exibido serão R$2. Tá? Eu posso mudar a configuração dela, não quero trabalhar com ela em moeda. Vou trabalhar com ela em porcentagem. Digitei o número 2, ele exibe 2%. Tá? Aí eu posso aqui também diminuir as casas decimais ou aumentar as casas decimais, ó. Não tem problema, posso trabalhar nos dois formatos, tá? Então, sempre se atentar para essa situação. Se eu quero exibir em moeda, eu tenho que configurar a célula para exibir moeda. Tá? O contábil é a mesma coisa, ele só muda o espaçamento aqui. Tá? Se eu não quero que ele me traga em moeda, percentual ou qualquer outro formato, data, não mexo em nada, deixo ele no formato geral. Mesma coisa aqui, ó, tá em moeda. Por um descuido, fui lá, configurei em moeda, mas na verdade era para sair geral, era para aparecer o número 2. É só vir aqui, troca ele para geral. Como eu diminuí as casas decimais ali, ó, ele vai ficar nesse padrão aí, tá? Mas é só alterar que ele volta para o padrão 2, tá certo? Então sempre se atentar com aquilo que é digitado e aquilo que vocês querem que realmente seja exibido na tela, tá? Vocês vão trabalhar com essa telinha aqui de formatação. Muito bem. O Excel também, ele facilita a nossa vida aqui na hora que nós formos trabalhar com seleção ou trabalhar com multisseleção e também com autopreenchimento, tá? Então, exemplo, vou digitar o número 1 aqui e eu preciso criar uma sequência. Pode ser para a direita ou pode ser para baixo, tá? Ou pode ser para a esquerda também, se eu tiver aqui mais ou menos no meio. Tá? Se eu digito, no caso aqui, o número 1, eu quero criar uma sequência, 2, 3, 4, automático.
Só que quando eu tenho apenas uma informação, ele replica a informação, ele copia a mesma informação para as outras células, tá? Se eu preciso fazer uma sequência numérica, eu preciso entregar para o Excel dois valores, o valor inicial e o valor sequencial, no caso aqui 1 e 2. Seleciono os dois e venho aqui nesse quadradinho de baixo e agora eu posso arrastar. Clico nesse quadradinho, formou um maisinho ali, eu arrasto ele aqui, ele vai formar o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Se eu arrastar ele para baixo aqui, ó, ele vai replicar o número 1. Por quê? Porque eu não tenho uma outra informação, não tenho outros dados a serem adicionados à minha planilha. Tá? Então, se eu arrasto ele aqui, ó, ele apenas replica o valor. Para eu dar a mesma sequência que eu fiz aqui na parte de cima da minha tabela, eu tenho que entregar para ele um outro sequencial. Seleciono as duas sequências, clico aqui no quadradinho, tá? Ele vai virar um sinalzinho de mais, aí eu consigo então ter o meu sequencial. Tá? Isso aqui ele funciona não só nessa sequência dessa forma aqui. Tá? Se eu aplicar para ele aqui, ó, sequência de 1 e 5, ao arrastar ele vai entender que não é mais 1, 2, 3, 4. Né? Ele vai passar agora para 1, 5, 9, olha lá, 17, 21, 25. Aí ele pega a sequência do jeito que eu informei para ele. Se eu colocar aqui, por exemplo, sequência de 1 e 3, ao arrastar, ele vai pegar a sequência de 1 e 3. Certo? Isso aqui não serve só para números, tá? Esse auto-preenchimento, ele serve também, se eu quiser colocar aqui, ó, A, B. Se eu selecionar os dois, ele entende que tem uma sequência, tá? Ele vai arrastar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, eu vou conseguir ter essa sequência. A mesma coisa se eu colocar aqui, ó, janeiro. No caso do janeiro, eu já não preciso ter duas sequências, tá? Uma só, ele já vai entender. Então, nesse caso, se eu precisar fazer uma sequência aqui de meses, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nesse caso, não há necessidade de informar para ele duas sequências, tá? Não precisa informar inicial e final. Ele já entende que existe aqui uma sequência. A mesma coisa aqui, ó, segunda-feira. Deixa eu ver se assim, nesse formato, ele puxa. Olha lá, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. Posso começar com ele aqui no domingo. Posicionou, é só arrastar, tá? Então, para isso serve o auto-preenchimento. E nós temos que tomar o cuidado em relação a esse auto-preenchimento, porque às vezes a gente não quer que ele faça uma réplica, não quer que ele replique os valores, não quer que ele crie uma sequência. Eu quero apenas selecionar um determinado intervalo. Tá? Então, vamos supor, ó, eu preciso selecionar do janeiro até dezembro. Só que se eu não selecionar da maneira correta, se eu pegar aqui pelo cantinho, ele replica, certo? Como que é a seleção? A seleção é, eu clico no meio da célula, dentro da célula, e arrasto, clico, seguro e arrasto, ele seleciona, tá? Mesma coisa, eu preciso selecionar para baixo, não quero replicar. Se eu não quero replicar, eu clico dentro da célula, no meio dela, e arrasto, formando a seleção. Se eu clico, né, se eu tento selecionar arrastando ele pelo cantinho, ó, ele vai picotar toda a minha planilha. Ao invés de selecionar, ele vai replicar e vai criar uma sequência. Então, tomar muito cuidado na hora de fazer a seleção, para selecionar dentro da célula, para auto-preencher no canto da célula. Ok? Acho que aí ficou bem claro aí em relação à seleção. E nós podemos também trabalhar com seleção alternada, né? Eu posso selecionar aqui o janeiro, segurar a tecla Ctrl aqui no meu teclado e segurar e clicar, ó, nos meses alternados. Tá? Selecionei esses aqui
vou aplicar a cor, ele aplica somente nas células que foram selecionadas. Ok? Vou voltar aqui para a configuração padrão. Tá aí todo mundo igual. Muito bem. Vou apagar. Agora já falando sobre as funções. Então nós vamos falar sobre as funções básicas, né? As operações fundamentais da matemática, que é a subtração, a multiplicação, a divisão e a adição. O Excel aqui ele trabalha diferente da calculadora, tá? Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, o número 1, número 2 e número 3. Deixa eu centralizar ele aqui. Se eu fosse fazer esse cálculo aqui na calculadora, eu colocaria, né, aqui no Excel, tudo nós vamos começar com o sinal de igual, tá? Na calculadora, o sinal de igual é o último a ser utilizado. Dentro do Excel, ele sempre vai ser o primeiro. Se eu fosse somar na calculadora, eu iria fazer 1 mais 2 mais... Oh, meu pai! 1 mais 2 mais 3, certo? Então, ele me trouxe aqui o resultado 6. Só que para o Excel, isso aqui, digamos assim, não estaria errado, tá? Isso não estaria errado se eu fosse fazer um cálculo simples, não fosse montar o cálculo dentro de uma planilha onde eu precisaria trocar os valores direto, né? Tá toda hora ali, constantemente trocando esses valores. Por que que eu digo isso? Ó, nesse formato aqui, eu pedi para ele somar 1, 2 e 3, certo? E dá o resultado 6. Só que, na verdade, o que acontece? Ele não somou isso aqui, tá? Ele somou o que eu coloquei dentro desta célula. Por que que eu digo isso? Se eu vier aqui trocar esse valor aqui para 5, o meu resultado continua sendo 6. Por quê? Porque ele não está somando esses valores. Ele está somando o que eu coloquei dentro da célula. Para ele alterar o valor, eu teria que vir aqui e trocar o número 1 para 5. Aí daria certo, tá? Então, vou mostrar para vocês a maneira correta de fazer o cálculo aqui dentro do Excel. Vou fazer a mesma soma, 1, 2 e 3, tá? Só que vou fazer da forma correta. No Excel, começo com o sinal de igual, então quando eu vou fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, seja lá qual for o cálculo, eu vou trabalhar com o endereço da célula. Então eu vou pedir, na verdade, para ele, ao invés dele somar 1 mais 2 mais 3, que ele some todo e qualquer valor que estiver na célula A1 mais todo e qualquer valor que estiver na célula A2 mais todo e qualquer valor que estiver na célula A3. Pressiono Enter. Aí você fala, oxe, mas deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado. Porém, olha a diferença da fórmula. Aqui eu somei 1, 2 e 3. Aqui eu somei qualquer valor que entrar na célula 1, qualquer valor que entrar na célula 2 e qualquer valor que entrar na célula A3. Isso facilita pelo seguinte, eu posso vir aqui, trocar isso aqui, ó, ele já calcula para mim. Olha lá, ele já faz a soma da maneira correta. Enquanto esse cálculo aqui, ele olha somente para uma direção, nesse outro cálculo aqui, que é o cálculo correto, qualquer valor que eu lançar aqui na minha tabela, ele vai somar para mim automaticamente. Então facilita bastante trabalhar dessa forma, tá? Então nós utilizamos o endereço da célula e não o valor da célula. Aqui nós usamos a adição, tá? Eu fiz dessa forma aqui, A1 mais 2 mais A2 mais A3. Mas eu poderia também fazer isso aqui de outra forma. Eu poderia vir aqui, colocar o sinal de igual, escrever o nome da função, que é soma, tá? Ele já aparece aqui, ó, todas as variantes da função soma. Vou clicar aqui na primeira, porque é a primeira que eu quero, que é a básica. Vou clicar nela, 2 cliques. Ele já monta para mim a operação, tá? Então soma e já abre parênteses. Aí eu só vou informar para ele, o que eu quero somar? Eu quero somar do A1 até A3. E
pressiono Enter. Deu o mesmo resultado. As duas formas estão corretas. Desta maneira e também através da função soma. Se eu trocar qualquer valor aqui, ele troca nas duas células que tem o resultado. Certo? Então, eu posso usar desta forma e posso usar também desta forma aqui. Posso fazer também cálculos alternados, tá? Eu posso vir aqui, ó, e fazer dessa forma, igual, soma, 2 cliques ele montou para mim. Vocês viram que anteriormente eu cliquei e arrastei as 3 células. Só que aqui agora, o que eu quero? Eu quero somar a célula A1, vou colocar um ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula, diferente dos 2 pontos, ele serve para que eu pegue células alternadas, que eu pegue valores em células diferentes. Tá? E quero somar com A3. Beleza, ó. Então ele somou apenas o A1 e o A3. Qual que é a diferença entre os dois? Nesse aqui que eu somei os 3, ele usa 2 pontos. Ó. Tá? Ele usa 2 pontos por quê? Porque eu estou pegando o intervalo inteiro, estou pegando do início até o fim. E no caso aqui desse outro, que eu estou utilizando ponto e vírgula, é porque eu estou trabalhando com intervalos alternados, eu não estou trabalhando dentro de uma sequência. Então eu posso pegar valores em células diferentes, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 10 aqui, tenho 20 aqui, tenho 50 aqui e tenho 80 aqui, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, igual, soma, abre parênteses. Eu quero somar 10, ponto e vírgula, 50, ponto e vírgula, 80, e tinha um 20 perdido em algum canto aqui. Ah, tá aqui. E quero somar também o 20, que está aqui atrás, que eu não vou conseguir. Aqui, peguei ele. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Tá? Então ele entendeu que a soma que foi feita foi desse valor, mais esse valor, mais esse valor e esse valor. Então qualquer um desses aqui que eu alterar, ele altera automaticamente aqui a minha fórmula. Vou selecionar tudo, vou deletar. Subtração. Então tenho aqui 10, 20 e 30. Subtração segue a mesma regra, tá? Posso colocar aqui o sinal de igual, escrever o nome da operação, que é subtração, tá? Posso usar só sub, ou eu posso simplesmente vir aqui, colocar o sinal de menos, tá? E ele faz cálculo também negativo, ó, tá? Então posso fazer lá igual, esse menos esse menos esse. Tá lá. Tá? Multiplicação, mesma coisa. Posso vir aqui sinal de igual e colocar multi, que ele já vai entender que é multiplicação. 2 cliques. Quero multiplicar esse aqui por esse. Tá? Coloquei o ponto e vírgula. Então tá lá. Posso fazer no sequencial. Igual multi, opa, não era para ter pressionado Enter, multi, abre parênteses, seleciono o intervalo e ele multiplica para mim também. Divisão, mesma situação. Tá? Posso colocar o sinal de igual, colocar lá div, tá perdido aqui em algum canto. Tá? Ou simplesmente posso pegar um valor, colocar uma barra e dividir por outro. Tá? Posso pegar um valor, colocar a barra e dividir por outro. Tá? Então vimos aqui as funções de subtração, multiplicação, divisão e adição.
Muito fácil. E o Excel ele ainda permite, né, que nós façamos o seguinte. Eu quero somar todo esse intervalo aqui, tá? Ao invés de vir aqui e colocar igual, soma, abre parênteses, coisa e tal, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu clico na célula vazia onde que eu quero que saia o resultado e venho nesse carinha aqui, ó, página inicial. Venho aqui no finalzinho, no último bloco aqui, que é edição, e vou pegar o primeiro carinha aqui, ó, que é uma letra M invertida aqui, ó. Ele é o autossoma, tá? Mas ele tem o média, tem o contar números, tem mais funções aqui, ó. Se eu clicar no soma, ele já pega todo o intervalo para mim ali, é só dar enter, ó, tá? Então não preciso criar a função do zero. Eu simplesmente informo para ele o autossoma, ele vai lá, coleta os dados que serão somados. Só que tem um porém, tá? Vou pegar aqui, ó, nessa célula de baixo. Esse autossoma ele só funciona se o Excel identificar uma sequência de dados. Se eu clicar aqui, ó, ele traz o meu soma dessa forma aqui, com um parênteses aberto e fechado, sem nenhuma informação. Tá? Por quê? Ele não encontrou uma sequência de dados. Diferente, se eu vier aqui, ó, eu tenho uma sequência de dados aqui em cima. Clico em autossoma, ele vai pegar o primeiro. Se eu não quiser só o primeiro, eu quero que ele some tudo, eu venho aqui, seleciono todo mundo, ó, e dou Enter. Tá? Se eu fizer aqui, autossoma aqui do lado, ele pega o primeiro camaradinho que tem do lado. Aqui é a mesma coisa, ele não vai encontrar outros dados a não ser o primeiro que tem aqui, ó. Tá? Então, qualquer uma dessas funções aqui, vocês podem utilizar ela desde que vocês já tenham os dados que serão utilizados para a função. Tá? Agora vamos conhecer aqui uma outra função. Já vimos aí a função soma, já vimos a função multiplicação, divisão e já vimos também a questão do autossoma aqui. Outra função que nós podemos acessar através desse, digamos, função automática, digamos assim, tá? Não sei bem exatamente o nome desse carinha aqui, mas vamos chamar ele de função automática. Seria a média, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, igual média, abre parênteses, tá? A média, o que a média faz? Ele soma todos esses valores, então ele vai somar 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50 mais 60 e vai dividir por 6, tá? Para encontrar qual é a média entre esses números, ó. Então a média aqui é 35, tá? Então a função média, ela já soma tudo e divide. Vou fazer isso aqui como se fosse uma calculadora. Seria igual este mais esse mais esse mais esse mais os 50 mais os 60, fecha parênteses, dividido. Vou dividir por quanto? Vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações. Então tá lá, 35. Então a função média, ela realmente funciona, tá? Ela traz ali para mim a média entre esses valores. E eu posso também utilizar a função média aqui dentro, ó. Posso vir aqui, clico em média, ele já coleta todas as informações, ó. Só dou Enter e ele me traz o resultado. Depois nós temos a função máximo e mínimo. Posso colocar aqui, ó, igual vamos usar aqui como maior. Seleciono o intervalo. Opa, peraí. Cadê? Não é soma, meu filho, eu quero o máximo. Max.
ter que escrever inteiro aqui. Não deveria estar assim, mas tudo bem. Vamos ver se ele vai aceitar. Então tá aí. Então ele disse que o maior, né, o valor máximo aqui é o valor 60. Eu posso fazer também o mínimo. Então o mínimo é 10. A média é 35. Certo? Então aqui o maior número, né, o máximo, é o 60, o mínimo, que é o menor, é o 10 e a média entre eles é 35. Posso fazer isso aqui também utilizando aqui, ó, máximo, mínimo e média. Certo? Então posso fazer manualmente, posso utilizar o preenchimento automático da função aqui também. Muito bem, então já temos aí, já conhecemos as funções, vamos colocar isso na prática agora, ver como funcionaria isso na prática. Então vou ter aqui, vou fazer aquela planilhazinha básica, né, para trabalhar com média, mas depois a gente faz um controle de estoque também, para trabalhar com estoque mínimo e máximo. Então primeiro bimestre, vou dar um autoajuste aqui e vou fazer até o quarto bimestre. Vou fazer os ajustes dos tamanhos. Vou colocar aqui as matérias. Professor, o Olerite também faz dessa mesma forma? Desculpa, não entendi. O Olerite também faz dessa mesma forma? Mesmo jeito, mesmo esquema. Ah, tá. Depois nós vamos montar um Olerite aí, nós vamos fazer montar uma folha de pagamento, montar um fluxo de caixa, vai ficar bem fácil aí de vocês acompanharem. Que bom. Muito bem. Agora aqui nós vamos ter a média final. Eu vou selecionar aqui. Muito bem. Então aqui eu vou colocar. Deixa eu centralizar isso aqui. Vou colocar algumas notas aqui. Então aqui nós já temos a
as notas, e aqui eu quero saber qual foi a média final do aluno. Então aqui eu vou entrar com o sinal de igual, vou escrever média e abre parênteses. Abrir parênteses, eu vou informar agora quais notas que eu quero que componham a minha média. Tem que ser as notas de português do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Dou Enter. Então a minha média aqui foi 67,5. Tá? Como eu falei para vocês, é possível utilizar a função aqui por cima. Tá? Só que aí corre o probleminha desse aqui. Ó. Ele pega o primeiro que tiver do lado dele. Vou apagar e vou selecionar aqui a média. Então, a mesma coisa, vou vir aqui na média. Olha, já pegou os dois intervalos, não são esses dois intervalos que eu quero. Eu quero que ele pegue esses 4 intervalos aqui. Beleza, então agora eu tenho todas as minhas médias de todas as matérias. Aí aqui a gente ainda pode implementar na planilha, criando aí uma função C, por exemplo, né? Eu posso pegar aqui, ó, resultado. Vou colocar aqui o resultado. Colocar aqui média anual. Então vamos supor que o aluno precise tirar 70 para passar. Tá? Eu posso vir aqui e dizer para o Excel verificar se a média final do aluno aqui for igual à média anual, ele traz escrito para mim aqui que o aluno está aprovado. Se for diferente, ele traz reprovado. Então ficaria mais ou menos assim. Tá? Logicamente, depois a gente vai entrar na íntegra da função C. Então, eu poderia escrever aqui, ó, igual se, abre parênteses. Se a média final for maior ou igual à média anual, então, que é o ponto e vírgula, abre aspas, aprovado, fecha aspas. Caso contrário, que é o segundo ponto e vírgula, abre aspas, reprovado, fecha aspas e fecha parênteses. Tá? Então, nesse caso aqui, eu pedi para ele verificar. Verifica se na célula F2, que é esta célula aqui, existe um valor maior ou igual ao 70. Se for maior ou igual a 70, aprovado. Se for menor do que 70, reprovado. Então, ele vai vou dar Enter aqui, ó. Ele já me trouxe aqui que esse aluno foi reprovado na matéria de português. Então, eu posso repetir aqui. Então, igual C, média final, maior ou igual média anual, então, aprovado. Caso contrário, reprovado. Fecha aspas e fecha parênteses. Então, ele foi aprovado nessa... Opa, isso aqui está errado. Eu coloquei o sinal invertido. Maior. Vai invertir o sinal de novo. O sinal está errado. É esse aqui, ó. Oxê. Maior ou igual. Agora sim. Então, reprovado. Igual C, abre parênteses. Se a média for maior ou igual média anual, então, abre parênteses, aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, reprovado, fecha aspas, fecha parênteses, igual se a média
maior ou igual a 70, então, abre aspas, aprovado, fecha aspas, caso contrário, abre aspas, reprovado, fecha aspas, fecha parênteses. E para finalizar, função C novamente, se a média for maior ou igual à média anual, então, abre aspas, aprovado, fecha aspas, caso contrário, abre aspas, reprovado, fecha aspas, fecha parênteses. Tá? Então agora aqui a planilha, ela ficou dinâmica, né? Isso quer dizer que qualquer valor que eu alterar aqui, ele altera a média e altera o resultado. Vou trocar esse cara aqui para 70, já passou a média para 7,2, já passou ele para aprovado. Vou aumentar essa média aqui, essa nota, para 70. Olha lá, passou para 7,2,5 e também está aprovado. Então, qualquer valor que eu altere, ele altera também a média e o resultado. Tranquilo? Eu sei que de início, assim, a função C ela é mais complicadinha de se fazer aqui, mas depois nós vamos montar outras planilhas onde nós vamos poder trabalhar novamente aí com essa função C. Essa função C ela será aplicada em inúmeras outras planilhas, até mesmo no fluxo de caixa, no contas a pagar, né, contas a receber, na hora de montar um controle de estoque. Então é possível utilizar a função C em inúmeras outras planilhas, tá? Deixa eu aproveitar aqui e fazer a chamada antes que eu me esqueça. Hoje é 31 de janeiro. Está ali, a Cristiane não veio, Douglas também não, Edielen também não, Edkellen, Jefferson também não, Lucas também não, Milena Ferreira. Tô aqui. Trocou o seu ícone aí? Eu lembro de ter visto com outra foto aí. Eu bloqueei. Meu celular acabou a bateria, eu peguei o outro. Ah, entendi. Ué, tinha... Agora tá certo. Bom, gente, então, da minha parte é isso aí, tá? Aí para a próxima aula nós damos sequência aí na criação de novas planilhas, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.